Oi, eu sou Carmen Virgínia, mas eu vou começar bem antes desse nome. Eu nasci, na verdade, Viviane Cristina. Eu peguei esse nome de umas tias que ajudaram a me criar, né, até os 6 meses de idade. Minha mãe é mãe solteira, foi mãe solteira, e na década de 70 isso era visto de forma como um tabu, não é? E minha avó, não satisfeita com o ato da minha mãe de transar antes do casamento, botou ela de casa para fora. E aí ela foi morar com essa minha tia-avó, né, chamada Conceição. E eu, com a recusa do meu pai, né, de não ficar com a minha mãe, de não casar, minha mãe ficou morando por uns tempos na casa dessas minhas tias. E aí eu nasci, né? Nasci e ela colocou o meu nome de Viviane Cristina. Passando alguns tempos, até mais ou menos 6, 7 meses, eu continuava sem o registro de nascimento. E minha avó já estava sabendo coisas sobre a neta dela, sobre uma criança adorável que tinha nascido. E aí o amor, né, veio e minha avó me aceitou e foi lá buscar minha mãe e a neta dela. E ao ter aquele encontro comigo e eu com ela, ela olhou para mim e disse: a minha neta não vai se chamar Viviane, a minha neta vai se chamar Carmen, Carmen Virgínia. O nome Carmen Virgínia é, na verdade, de um centro espiritualista oriental, Suami, que ficava na rua São Caetano, aqui em Campo Grande, em Recife. E aí, o nome da mentora espiritual de lá era Carmen Sodré. E Virgínia era o nome de uma entidade, né, que essa Carmen recebia. E aí começa, né, já nascendo nessa coisa chamada da minha mãe e nessa herança de minha vida chamada resiliência. Aos 5 anos de idade, minha avó, ela se mudou de Santo Amaro e foi para Maranguape 2, começar a sua vida numa vila que estava recém começando, né? Ganhou uma casa e minha mãe preferiu não ir, porque ela, na verdade, ficava mais perto do trabalho e ficou aqui. Então eu segui com a minha avó e com as minhas outras tias. E minha mãe ficou morando aqui, em Santo Amaro. E ao chegar lá, em Maranguape 2, já tinha uma senhora vizinha da minha avó, que chamava-se Dona Lu. Maria Rodrigues Pinto, Dona Lu. Chamava ela de vó. E ela era mãe de santo. Acho que a mais exemplar, a mais querida, a mais devotada. Era uma mulher forte, que adorava crianças e benzia a gente, não é? Ela benzia. E ali foi meu encontro com essa Dona Lu. Enquanto minha avó ia para a escola fazer as merendas das crianças, né, e eu chegava da escola também, eu ficava meio sem ter o que fazer. Então eu passava minhas tardes fazendo companhia à Dona Lu, que era mãe de santo. E aos 7 anos de idade, teve uma oferenda lá, um ritual. Ela não deixava as crianças participarem, mas eu, muito levada, fiquei embaixo da mesa. E ao ficar embaixo da mesa, chegou um orixá lá, né? O orixá Xangô, que é o meu orixá, né? E ao chegar, Xangô dançou, né? Comeu beguiri, que é um ensopado de quiabo, que é a sua comida, é o amalá, que é a sua comida predileta. E ali ele me viu debaixo da mesa. Ao me ver debaixo da mesa, ele me suspendeu, ele foi lá e me suspendeu e saiu dançando comigo nos 4 cantos do terreiro. E aquela cena foi muito forte para mim, porque eu imaginava que aquele orixá, que era tão forte, poderoso, que gritava, né, que é o Senhor do Fogo, né, do trovão, o Pai do trovão, né, o Deus da justiça, fosse fazer alguma coisa de mal. E o que ele fez
foi me levantar nos braços e meio que me proteger, e me levou para dentro do coração dele, como se eu fosse parte pertencente dele, como se eu fosse o fogo. E ali ele me suspendeu e botou a mão dele na minha boca, né? E essa mesma mão ele botou na sua própria boca. E aquilo eu não entendia, que foi um gesto de como dissesse assim: você vai me alimentar, eu lhe escolhi para me alimentar. Confesso que eu fiquei muito feliz, né? Mas eu não sabia ao certo o que era aquilo. Porque as Iabacés, né, que são cozinheiras dos orixás, não são escolhidas tão cedo. As Iabacés são escolhidas, né, final, assim, dos seus 40, 50, 60 anos, porque são pessoas que precisam ter um nível de sabedoria muito grande. São pessoas que precisam entender como funciona o terreiro, porque terreiro é comida, tudo perpassa na cozinha. Todas as oferendas, não existe ritual sem comida, sem oferenda. Então, mas eu, Carmen Virgínia, né, fui escolhida aos 7 anos. E como isso? Depois eu passei a negar isso em mim, porque a verdade é que o mundo ainda é muito preconceituoso e naquela época era pior. Então eu passei a mentir, né, a não querer pertencer àquilo tudo, e passei um tempo afastada. Mas aí só durou até os 14 anos, idade em que eu me iniciei, em que eu comecei realmente a querer pertencer à cozinha dos orixás. E ao entrar nessa cozinha tão rica, tão linda, tão colorida, na companhia de Dona Lô, eu me encantei por aquilo tudo. Mas ao mesmo tempo ainda sentia a falta de alguém, né? Algo me faltava. Passou-se 4 anos, eu conheci Pai Everaldo. Conheci Everaldo no momento onde ele estava passando uma dificuldade imensa. Ele estava com problemas de as pessoas cometerem o crime da intolerância, né, religiosa. Ele estava passando por uma transição de mudança de casa, de perseguição de vizinhos, de pessoas que não queriam que ele tocasse dentro de casa. E aquilo me tocou de verdade. E ao ver Pai Everaldo e a gente ter esse encontro, eu senti que eu nunca mais sairia do lado dele. E aí foi quando eu me afastei do terreiro de Mãe Lô, porque eu quis seguir com Pai Everaldo. Mas ainda mantendo Mãe Lô na minha cabeça, no meu coração, junto comigo. E aí, com 22 anos, eu fui mãe, né, de Júlia. Hoje tem 17. Aos 30, eu quis, né, cursar a faculdade, mas antes disso, Júlia tinha 5 anos, eu tive um choque, né? Eu estava meio que afastada da casa de Everaldo, me afastei de lá por 5 anos, porque eu casei, e aí o mundo foi me levando a outras coisas. Eu tinha um trabalho, e esse trabalho precisava de mais de mim, e eu fui deixando o meu lado espiritual para trás. E aí Everaldo me cobrou isso, teve outras coisas, e a gente teve um desenlace. E aí depois de 5 anos eu volto para a casa dele doente, com depressão, com problemas que quase eu enlouqueci. E eu corria o mundo atrás dele porque ele tinha se mudado. E aí amigos de amigos me levaram até ele. E quando eu voltei a ver Everaldo, com 5 anos depois, Everaldo ainda continuava com o mesmo olhar, com o mesmo carinho e querendo me ajudar da mesma forma, me colocando nos braços. E ali eu senti que eu nunca deveria ter saído do lado dele. E ele me ajudou a me curar. Foi os orixás, foi Deus, foi a minha dedicação com os orixás. Mas essa dedicação com os orixás me fez perceber que eu não seria ninguém se eu deixasse realmente a minha vocação para o lado. A minha vocação é ser cozinheira dos orixás antes de tudo, mas a verdade é que me faltava algo, então eu desisti. Eu tinha dinheiro, eu tinha uma boa carreira, mas não era feliz.
Então eu senti com a depressão, que me ensinou muito, que aquilo ali já não me pertencia, eu tinha que partir para outra coisa. Eu queria ter qualidade de vida, eu queria ser feliz fazendo aquilo que me fazia feliz. Eu queria ter a minha profissão, e o que era? Então, o que eu tenho dom? Qual é o meu dom? Era cozinhar. Então, eu passei na minha cabeça, maquinar o nome Altar. Fui dormir, né, na verdade, fui dormir e acordei com esse nome. Eu digo que foi um sopro de Xangô na minha vida. É lógico que entre idas e vindas teve a faculdade, o desejo. Eu, no dia de ir para a faculdade, meu filho, o João Álvaro, teve 2 paradas cardíacas. E eu tive que escolher entre ir para a faculdade, cursar, fazer o vestibular, ou ficar com ele. E aí minha mãe, mais uma vez, Inajá, tomou a frente de grande Iemanjá, que eu digo que ela é minha Iemanjá particular, e disse: vá-se embora, filha, não desista, que eu vou ficar aqui. E aí eu fui, né? Fui fazer meu vestibular e passei em 3º lugar e cursei essa faculdade. E aí eu fiquei conhecida como Dona Carmen Virgínia, a cozinheira dos orixás, e isso foi um boom, né? A culinária dos orixás de terreiro, a chefe de terreiro, e aí ninguém sabia disso, e isso foi crescendo numa proporção que eu tive necessidade de ter algo para mim, só que eu não tinha dinheiro. No meio do caminho, entre tantas coisas e outras, foram aparecendo pessoas que me prometeram, né, N coisas. Me prometeram emprestar dinheiro, me prometeram ser sócio, sociedade, nada deu certo, né? E quando eu quase cheguei, né, na minha descrença máxima, tá aí Everaldo, que novamente ressurge na forma dele de dizer assim: eu estou com você. Eu mantive essa casa durante 1 ano, fechada, pagando o aluguel. E no dia que eu provavelmente entregaria essa casa, ele olhou para mim e disse: enxugue suas lágrimas, porque você vai conseguir. A gente tem só que abrir da forma que tem que abrir. Esqueça essas histórias de que você vai ter 150 mil reais. Isso a gente não vai ter, porque a gente não tem como ter. Mas eu tenho 15 e a gente vai abrir com 15. Então, os 15 mil vieram de meus filhos do terreiro, né? Foi feita uma apresentação no carnaval e do cachê, né? Everaldo tirou esse dinheiro e eles não quiseram receber. Então, foram os meus filhos que proporcionaram isso. E foram os meus filhos também que fizeram no início o altar funcionar, porque eu não tinha funcionários. Então, eles ficaram aqui comigo. E eu, na minha recusa, né, de não realizar esse sonho, de realizar esse sonho, de não querer ter o futuro que queriam que eu tivesse e não o que eu escolhi, porque eu escolhi ser cozinheira, eu escolhi passar amor através da minha comida. Eu faço amor, né? Eu vendo amor, eu vendo energia, porque a comida rola todos os sentimentos. Então, eu vendo amor. E aí, por que eu não teria esse futuro? Por que eu não seria cozinheira? Porque eu sou negra? Porque eu sou de periferia? Porque eu sou macumbeira? Porque provavelmente a maioria dos meus amigos não estão aqui para contar história? Eu estou aqui para contar a minha história. Eu faço parte das pessoas que deram certo dentro da periferia. Eu sou essa parte. Eu escolhi ser cozinheira. Eu escolhi estar do lado certo da história. Eu escolhi ser resiliente. Eu escolhi ser Carmen Virgínia, a dona do altar, cozinha ancestral.